Começa a falar sobre isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, namastê. Estamos aqui no Roda de Kumari falando um pouquinho sobre a dinâmica da mulher no yoga. A gente teve aqui as meninas compartilhando um pouquinho o que é a vivências delas, as experiências dela, de cada uma, sobre essas questões, né? E eu tava aqui justamente falando assim, resolvi dar o play. Por que eu acho importante a gente pensar o papel do yoga da mulher? Primeiramente porque, gente, o yoga... Agora vai vir uma série de bombas aqui que a gente vai abrir aqui depois na roda pra gente conversar, principalmente para quem já é mais praticante, vai ter mais posicionamento sobre. Para quem tá começando, né? Tipo, as meninas aqui que estão começando vão ter mais consciência e de repente até uma boa entrada do yoga, né? Assim, o Thiago, meu esposo, ele é praticante de yoga também, há mais ou menos o tempo que eu sou, só que ele vem aquelas lutas marciais, sabe? E aí eu brinco que a flexibilidade dele é uma flexibilidade dura. Porque nas artes marciais é igual balé. É aquela coisa que você vai na marra. Você vai alongando e você vai conseguindo flexibilidade. Mas eu só pude, através do Kayuta Yoga, ter esse olhar da disfunção articular. Não são todas as linhas de yoga que têm um olhar muito atento na articulação, né? Eu tenho essa escola e eu pude perceber que o músculo se mexe, mas a articulação não. A articulação dá uma voltinha. E uma das palavras que apareceu aqui, que eu achei legal, é que o homem tem mais disciplina pro yoga. E aí vem isso. Precisa de disciplina pro yoga? Se sim, o yoga não é pra mulher. Ai, mas mulher não tem disciplina? Não. Depois a gente apontou. E não tem problema não ter disciplina, mas disciplina não é uma questão para nós. Certo? A nossa questão é resolver pepino. A forma que resolve esse pepino é completamente aleatória, intuitiva e cíclica. Homem tem pragmatismo. Eu faço isso com aquilo e faço aquilo outro. Né? Então, de fato, gente, a história do yoga vem de corpos masculinos. Essa yoga do corpo corporal, yoga corporal. Porque é um yoga, assim, que vem como resultado de disciplina. Isso é fato. Se vocês olharem a história do yoga, eu acho que a primeira história que eu vi, agora apareceu alguém preocupado de yoga para mulher, foi a esposa do Iyengar, eu não sei falar o nome deles, se alguém souber. Foi ela que começou a se preocupar, foi a primeira pessoa. Depois, quem tiver mais experiência aqui no grupo e quiser comentar, ou no vídeo aqui trazer um comentário, mas para mim, a primeira referência de mulher, mulher querendo ensinar outras mulheres, se preocupando com questões de mulheres, a partir muito recente. O yoga é de 5 mil anos atrás e só a partir de 1900. Que 900 e alguma coisa começou a aparecer mulher praticando yoga. E aí que tá o primeiro ponto para professoras e praticantes de yoga precisa-se repensar a prática de yoga para um corpo de mulher. Então vamos primeiro pensar o yoga, mulher para o yoga no corpo. Então tem várias posturas que para anatomia do yoga, depois eu quero até ouvir a Mana que estuda isso, né, quando for a vez dela. Tem várias posturas da anatomia do yoga que não funciona para mulher. Invertidas, gente, a gente tem mama. Invertida, para quem não conhece, é aquelas que você fica de ponta cabeça, tem várias, né? E se vê hoje em dia muitas mulheres querendo fazer esse tipo de yoga. Será que isso é saudável mesmo? Será qual que seria o objetivo para uma mulher estar fazendo isso, por exemplo? Essa é a mais óbvia, mas tem outros casos, né, quando o peito ficar de peito para baixo no chão, tem algumas posturas que envolvem isso. Tem as questões da mulher gestando, que faz yoga, não faz yoga, é bom ou não é bom? Eu vou dar minha opinião para quando vir a gestante aqui falar comigo, assim, porque eu acho que depende muito da história da gestante, né? Então, só olhando esses pontos, vocês veem que a gente não tem um histórico de yoga para mulher. Yoga para mulher começou quando? Década de 70. É muito novo.
Então, assim, eu acho que não existe profissionais experientes o suficiente, histórico, e pessoas voltadas, assim, né? Claro que se fizer pesquisa, vocês vão achar. Mas para quem é pesquisador, é um campo muito abrangente de pesquisa, de se questionar o processo fisiológico e anatômico da mulher, porque é muito recente. A gente está falando, yoga é uma prática de 5.000 anos atrás. Tá? Então, assim, anatomicamente, existem questões que precisam ser observadas. Enquanto não se tem pesquisa, tanto para quem está praticando quanto para quem é professora, o que é o ideal? É você não ser rígido com o corpo feminino. O corpo feminino oscila por conta do ciclo. O próprio o balanceio do ciclo hormonal muda a flexibilidade do corpo. Então, você sabe, a regulação estrogênio e progesterona muda a flexibilidade. Um endurece o músculo, o outro amolece o músculo. Então, a mesma mulher super saudável durante o mês vai estar com flexibilidades diferentes. E é preciso ter um olhar pessoal, pelo menos, acerca disso, para saber quando que você vai além e quando que você vai fazer ali, ó, o mínimo operante. Esse é só um exemplo da coisas que se podem fazer hoje em dia para considerar a prática de yoga, a mulher praticando yoga, né? Socialmente, tem-se que, tamo lá, só tem homem fazendo yoga. O que a mulher tava fazendo na história do yoga, na vida? Tá cuidando da família, tá cuidando da criança, tá engravidando, tá dançando. Teve aqui na minha, eu danço, tá? Então, existiam outras formas de mulher mover o corpo, nesse sentido de se sentir conectada, que apareceu assim, não, eu me sinto conectada, eu me sinto com presença, consigo achar meu campo emocional. A mulher tinha outras ferramentas de meditação espontânea e de purificação emocional que não envolviam essa disciplina, essa organização em forma de asanas. Tá? Então, historicamente, a mulher estava ali cuidando da casa. Um outro aparato histórico, gente, é que esse yoga que a gente vem e popularizou, que isso é bom, mas antigamente não era popularizado, ele era seleto a tipo monges, vamos traduzir assim a palavra. Eram pessoas que não tinham interesse em se conectar com a sociedade, seja trabalhando, seja constituindo família, e eles tinham interesse de se desenvolver o corpo e o espírito. Então, eles eram praticantes de yoga, era tipo um monastério, no sentido que tinha lá seu professor, você fazia seus asanas e a pessoa tinha os seus processos. E de grande maioria eram homens. Eu não posso dizer que só eram homens, porque existia a possibilidade de princesas virarem yoginis, no sentido assim, era uma ou outra que conseguia de não casar ou se casar, ter um esposo que sabia. Existem histórias de mulheres yoginis que até casaram, mas que tinham essa vertente de não estar muito conectada com a sociedade, estar mais conectada com o trabalho corporal, espiritual e intelectual. Chegando no Ocidente, o yoga se intelectualizou muito, foi uma das formas de transmissão, né? Já o processo da escrita, né? Quando eu digo Ocidente, vocês lembram que passou pela Europa, mas a yoga se popularizou mesmo quando chegou nos Estados Unidos. Estados Unidos tem aquele negócio de multiplicação muito intenso. E um dos meios é a partir de livros, né? Hoje em dia a gente tem os vídeos e tal, mas o primeiro caminho foi isso. Então o yoga também ficou muito teórico. E aí a gente chega lá no capítulo 3, né, que foi comentado que a gente tem um curso sobre a psicologia do yoga. Chegou naquele lugar que chakra virou um corpinho plano com 7 bolinhas em cima. E os ocidentais tentam entender o que foi que materializaram ali naquele desenho extremamente abstrato sobre do que é o processo de chakras. Então tem a perturbação. Então, tô contando um pouquinho isso pra gente entender o que é hoje a mulher hoje em dia dentro do yoga, tá?
Nikki popularizou, virou esse lugar que tem mais mulher fazendo yoga do que homem. Eu acho que um dos apelos é, assim, um apelo estético. O outro apelo é que hoje em dia a mulher precisa mais de suporte emocional. Por quê? Porque a mulher está fora do seu contexto social. Então a mulher se beneficia mais do yoga porque não era para ela estar fazendo 15 mil coisas, fazendo produções, fazendo rebranding, mudando. A mulher está tendo que lidar com uma carga de responsabilidades e de estresse que antigamente não pertencia a ela. Então eu acredito muito que parte de ter tantas mulheres praticando yoga é porque elas percebem esse lugar de regulação emocional, regulação hormonal, regulação mental. Que antigamente esses processos para a natureza feminina estavam na família. Você tinha isso no acolhimento do seu esposo, você tinha isso na sensação de segurança da estrutura, da rede de apoio familiar, e você tinha isso na relação com os filhos também, né? No sentido de você estar produzindo filhos, sacia. Mulheres que não têm filhos têm necessidade de conquistas outras. Existe esse lugar também que a mulher está tendo menos filhos, né? E para mim eu vejo que beneficia muito nesse lugar. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa antes da gente abrir aqui. Eu tentei juntar um pouquinho de tudo. Acho que é isso. Campos, emoções, e isso. E o que eu sinto falta hoje no yoga é um lugar de release, no sentido... Ou você faz muito yoga todo dia, ou você precisa ter o yoga junto com um psicólogo, o yoga junto com uma roda de mulheres, assim. Eu tenho um pouco essa perspectiva também quando fala-se de plantas de poder, porque é muito... O yoga permite acesso a emoções, desejos e impulsos com mais consciência. Só que a independência emocional do yoga requer uma disciplina que a gente não tem. Então, se você não tem a disciplina dos yogis para ter a abrangência de resoluções que o yoga é capaz de te dar, é necessário um bom ciclo de apoio de amigos, ou de psicólogo, ou de leitura, de estudos, né? Como a pessoa falou aqui do Vedanta. Eu tenho Bhakti Yoga, né? Você tá bem apoiado numa filosofia estrutural para dar conta do processo também. Então tem esse outro cuidadinho do yoga moderno, que pouco se fala yoga para fazer todo dia. Pouco se divulga esse tipo de como se diz? De conceito de yoga. Yoga é para se fazer todo dia. Voltando aqui, né, na escola que eu faço parte, por exemplo, digamos aqui que a pessoa que começou agora faz um mês, se empolga, vai virar um dia pra mim, que já aconteceu já com 2 pessoas da minha turma, falou, eu sinto 2 dias por semana é pouco pra mim. E eu não consigo dar mais ainda. O que eu faço? Eu me conecto com a minha escola e dou acesso a um aplicativo que tem lá aulas pra fazer todo dia. Porque quando bate esse lugar, eu preciso de aula todo dia, é um sinal de que você tá no trilho certo. Enquanto tá 2 dias por semana, esses efeitos emocionais, desejos e impulsos são menores e precisam ter... São quase nada. Tem só uma moça aqui que é linda, que tem bastante, assim, né? Mas com o tempo é legal que eu não tenho muita emoção, eu não quero falar o nome aqui, mas ela sabe de quem que eu tô falando. Buscar filosofia, estrutura, para dar aparato a toda a transformação que o yoga é capaz de fazer. Yoga, gente, vem de um lugar de guru e discípulo. E não vemos nas escolas hoje em dia relações de guru e discípulo. E quando teve, foi perturbada. Porque tem muita mulher e o guru é homem. E nenhuma das duas partes sabem
se relacionar com o masculino dessa maneira e o feminino. Então, existem muitas questões nisso. Por isso, na minha opinião, vocês precisam ter aparato filosófico ou uma boa psicóloga, alguém terapeuticamente acompanhando o processo para dar conta de toda a potência. E mulher, voltando, né? Por que yoga? Isso é para todo mundo, mas por que yoga é mulher? Porque a mulher é um cão, é uma bomba emocional hoje em dia. A mulher não tá fazendo a sua função. Para quem nunca ouviu isso, sabe, né? Nos outros encontros eu sou a pessoa que tô sempre apertando esse botãozinho. Que é o papel da mulher na sociedade? A gente tá fora. Não tô me excluindo, não. A gente tá fora, a gente precisa de muito suporte para ser saudável fora do nosso papel social. Muito suporte. Yoga tem muita potência de ajudar nisso. Tá bom? Vou abrir aqui agora, que eu vejo as carinhas assim, saber o que o pessoal pensa. O Roda de Kumari acontece uma vez por mês. Para participar, comenta aqui que eu dou as orientações para entrar. Hare Krishna.